Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Nelson e nós vamos hoje para mais uma aula de matemática básica e o assunto de hoje é potenciação. O que é potenciação? Então vamos lá, vamos pensar na definição aqui. Já deixei prontinho aqui para ficar bem fácil, ó. A elevado a n, o que significa esse A elevado a n? Primeiro, que esse A, nós vamos chamar ele de base. E esse n aqui em cima, nós vamos chamar ele de expoente. O que significa isso? O expoente, ele vai dizer quantas vezes eu preciso pegar essa base e multiplicar por ela mesma. Ou seja, se eu tenho um A elevado a n, eu vou pegar esse A e vou multiplicar por ele n vezes. Então a definição de potenciação é simplesmente isso. E aí nós temos alguns exemplos aqui, vários exemplos para a gente usar. Aonde que eu uso potenciação? Em vários ramos. Na física se usa muito. Uma das aulas que nós vamos falar, inclusive, potência na base 10, fundamental, notação científica. Precisamos conhecer muito de potenciação. Então, preste atenção, assunto fundamental para a sua aprovação, hein? Vamos lá. 2 a quarta. O que significa isso, então? É pegar o 2 e multiplicar por ele 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Cuidado! Tem muita gente que faz 2 vezes 4. Não, ó. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. E se ele for negativo? Mesma coisa. Menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. E aí nós temos que fazer o jogo de sinal. Fazendo aqui, ó, o menos com menos fica mais. Com outro menos, vai dar menos. E aí eu multiplico o número. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então ficou menos 27. Olha mais um exemplo com negativo aqui, ó. Menos 5 ao quadrado. Então qual que é a ideia? Menos 5 que multiplica menos 5. E aí, olha o detalhe, é que menos com menos vai ficar mais. 5 vezes 5, 25. Nesse ponto, eu já consigo definir um detalhe importante. Editor, dá uma atenção aí, para todo mundo prestar atenção agora. Quando eu tenho a minha base negativa, se o meu expoente for par, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, o que vai acontecer? O menos com menos sempre vai virar mais. Então, se ele for par, a cada 2 menos vira mais. Então, a gente define da seguinte forma: base negativa, expoente par, resultado sempre positivo. Base negativa, expoente ímpar, olha o que acontece, igual nós tínhamos aqui, ó, eram 3 sinais de menos. O menos com menos virou mais, só que daí vira um mais com menos. Sempre vai sobrar um menos no final. Então o resultado fica negativo. Então a gente já pode colocar isso como uma regrinha, certo? Base negativa, expoente par, positivo. Base negativa, expoente ímpar, negativo. Beleza? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Menos 4 ao quadrado. Aí eu não posso confundir. Não tem parentes. Se não tem parentes, eu tenho que pensar que esse menos, ele está sozinho, ele não está elevado ao quadrado. Então é menos o 4 que multiplica 4. E aí ele vai continuar negativo, ó, menos, aí 4 vezes 4, 16. Então dá menos 16. Então muito cuidado, olha a importância do parênteses. Olha a importância do parênteses. Se tem parênteses, expoente par, positivo. Não tem parênteses, mesmo que o expoente seja par, continua negativo, ok? Agora olha aqui, ó, 3x ao cubo, como ficaria isso? Eu teria que pensar 3x que multiplica 3x que multiplica 3x. E aí como fica essa multiplicação? O 3 multiplica com 3 que multiplica com 3, então vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E o x? Bom, o x, como eu não sei que número é, então a gente continua indicando a potência. Então fica x vezes x vezes x. Então a gente considera que é x ao cubo. Então mais um detalhe para prestar atenção no parênteses.
Se o número está dentro do parênteses, conforme aqui, esse número deve ser elevado, ou seja, eu tenho que multiplicar ele. Quando o meu expoente está somente na letra, quer dizer que é só a letra que está elevada à potência. O número permanece do ladinho bonitinho, tá ok? Mais um caso agora aqui, ó. 5 elevado a 1. Bom, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então eu posso concluir que todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Agora aqui, ó, elevado a 0. A gente considera que, por definição, todo número elevado a 0 vale 1. Eu só tenho que prestar atenção num detalhe importante, 0 elevado a 0 é considerado uma indeterminação, tá? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, pegadinha de vestibular, pegadinha de prova. Coloca assim, ó. Editor, escreve aí para mim. Todo número elevado a 0 é igual a 1? Verdadeiro ou falso? É falso. Por que é falso? Porque o 0 elevado a 0 não vale 1. É considerado uma indeterminação, certo? Então assim, ó, como que eu corrijo essa frase? Todo número elevado a 0 diferente de 0, aí sim vale 1. Como 10 elevado a 0 é 1. Menos 8 elevado a 0 é 1. Certo? Então, bastante cuidado, tá? A gente costuma falar muito isso, né? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Só que o 0 elevado a 0 não é 1. Então, cuidado com essa informação, tá bom? Então, é todo número com exceção do 0 elevado a 0, aí ele vale 1. Agora, se eu tiver aqui uma fração elevada a meio, eu posso pensar que é meio vezes meio. E aí, o que acontece? Multiplicação de fração. O de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Tá? Opa, e se meu expoente for negativo? O que acontece? Aí a gente começa a pensar em algumas propriedades de potenciação. Mas isso é assunto para a próxima aula, certo? Mas só para dar aquele gostinho, eu tenho que pensar o seguinte: quando eu tenho expoente negativo, é como se nós tivéssemos aqui sobre 1, e aí esse expoente negativo indica que eu tenho que trocar a ordem da minha fração. Então ele passa a ser 1/4 elevado ao cubo. Olha o sinal. O menos transforma a ordem da fração. É como se isso aqui, ó, 4 sobre 1 estivesse elevado a menos 3. Aí ele vai trocar a ordem da fração e vira 1/4 ao cubo. E aí a gente cai num caso semelhante aqui de cima, que também na próxima aula, propriedades de potência, nós vamos ver um pouquinho mais sobre como resolver isso aqui de forma um pouquinho mais direta. Então aguardo vocês, propriedades de potência, próxima aula. Valeu!